Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Se você ainda não é inscrito, eu te peço que você se inscreva aqui neste canal para que assim você me ajude a levar essa mensagem a mais pessoas, que você possa curtir, comentar, você pode comentar à vontade, concordando ou discordando, você vai estar me ajudando dando esse feedback. Ok, hoje nós vamos entrar de fato nas questões teológicas, nas questões bíblicas, em contraste com os ensinamentos das seitas. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre o tema caráter da pregação e de quem nós temos que ser testemunhas. De quem o cristão é testemunha? E qual é a mensagem? Quais são as boas novas do Evangelho que a Bíblia nos dá, nos ensina, nos entrega para que nós compartilhemos com as pessoas? Se você é um ex-testemunho de Jeová, se você é um testemunho de Jeová, um ex-testemunho de Jeová que já fez o trabalho de campo, eu tenho uma notícia para te dar. Talvez você nunca tenha pregado as boas novas. Talvez você nunca entregou o evangelho a ninguém. Eu sei que isso pode ser chocante, mas a verdade é que nós observamos por parte da Organização das Testemunhas de Jeová um outro evangelho, uma mensagem que quase nada ou nada tem a ver com o caráter da pregação dos apóstolos e dos discípulos. Nós vamos verificar isso aqui passando pelas Escrituras. Eu gosto muito de trabalhar com perguntas, porque as perguntas, elas levam as pessoas a raciocinar, a pensar para elaborar a sua resposta. Algo que as seitas evitam. Na verdade, toda seita gosta de dirigir, de influenciar tudo. O ensinamento distorcido, já com respostas convenientes para eles. Basta observar os estudos de livro das Testemunhas de Jeová, onde as respostas já estão prontas e sempre respostas convenientes. Onde o estudante não pode duvidar, não pode questionar, pois questionar a organização é questionar Jeová, já que eles creem que o corpo governante é o canal de comunicação de Jeová. Mas esse é um assunto para futuros vídeos. Hoje eu gostaria de fazer essa pergunta, ao final, que você possa refletir e responder essa pergunta. Você pregou realmente o Evangelho, as boas novas de salvação? A outra pergunta é: Jesus nos convida a sermos testemunhas de quem? Baseado no seu Evangelho, na palavra de Deus. Mas esse versículo que eu iniciei, Atos 1:8, é a continuação do trabalho de Lucas. Lucas era um discípulo e era um historiador, tinha essa habilidade. Ao final do Evangelho de Lucas, ele nos traz essa mensagem, ele já dá aí uma prévia disso de Atos 1:8, onde ele diz assim, aqui no finalzinho, no capítulo 24, a partir do versículo 46, ele diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento para o perdão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Exatamente isso. Destas coisas. Que coisas? O contexto imediato aqui já mostra quais são essas coisas das quais os discípulos, os apóstolos, teriam que ser testemunhas. Da sua morte e ressurreição. E é exatamente isso que nós vamos ver no decorrer do livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver que logo no mesmo capítulo, no capítulo 1, onde Lucas registra Jesus comissionando os discípulos para permanecerem ali, do alto serem revestidos do poder, serem cheios do Espírito Santo, para serem testemunhas dele, ser testemunhas de Jesus. Aqui no mesmo capítulo 1, versículo 22,
na escolha do 12º apóstolo, substituto de Judas, diz assim aqui no versículo 22, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ou seja, o apóstolo teria que se juntar a esse grupo para juntos serem testemunhas de Jesus, testemunhas da sua ressurreição. No discurso de Pedro, aqui no capítulo 2, versículo 32, nós vamos ver que Pedro, no auge do seu discurso, ele diz aqui no versículo 32, Deus ressuscitou a Jesus, que todos nós somos testemunhas. Os discípulos eram testemunhas de Jesus. Era de Jesus que eles davam testemunho da sua morte e ressurreição. E em seu nome pregavam o quê? O arrependimento para o perdão dos pecados. Era exatamente isso. E nós vamos ver que o centro da pregação, que o caráter da pregação durante todo esse livro vai ficar nisso. O assunto é Cristo, o assunto é Jesus. Toda a Bíblia é cristocêntrica. Todo o Antigo Testamento continha ali o Cristo ali velado, ou seja, encoberto, mas ele é revelado no Novo Testamento. Aqui é onde as Escrituras fazem sentido, todo o Antigo Testamento apontando para Jesus e Jesus aqui sendo revelado. Aqui no capítulo 3 de Atos, versículo 15, aqui a palavra, o Pedro aqui está falando e ele diz assim, e matastes o príncipe da vida, do qual Deus o ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro, diante do Sinédrio, ele diz que eles são o quê? Testemunhas de Jesus. Eles não podem parar de falar de Jesus porque eles são testemunhas. Eles foram chamados para isso, para serem testemunhas de Jesus, para pregar o arrependimento para o perdão dos pecados. Não é difícil entender isso lendo as passagens da Escritura, desde que nós leiamos sem uma influência que tenta nos conduzir conforme a sua vontade, conforme os seus interesses. Mesmo lendo a tradução do Novo Mundo que eu tenho aqui, não tem como fugir dessa realidade. Basta fazer uma leitura sincera das Escrituras, uma leitura independente que nós vamos chegar a esse entendimento. Nós, prosseguindo aqui no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 33, nós vamos ver que a mesma palavra se repete aqui, Atos capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. No capítulo 5, versículo 31 e 32, nós vamos ver eles permanecendo aqui na mesma linha de pensamento, na exposição dessa verdade bíblica. Aqui, versículo 31 do capítulo 5 de Atos. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento para o perdão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, volto aqui com a pergunta, para você, testemunha de Jeová, para você, ex-testemunha de Jeová, de quem? Nós somos chamados para sermos testemunhas de quem? E a pergunta baseada nas Escrituras é, qual é a mensagem central do Novo Testamento? Será que ela tem tanto a ver com a mensagem entregue de casa em casa pelas testemunhas de Jeová? Eu digo como testemunha, eu sempre recebo, ouço as testemunhas de Jeová, atendo elas com todo o carinho possível, toda a educação. Mas sempre, ao final, eu confronto elas. Eu levo elas, peço para abrirem Lucas 24, do 46 ao 48, e faço uma pergunta para elas. O que essa mensagem que você me trouxe tem a ver com essa ordem dada por Jesus?
de pregar o arrependimento para o perdão dos pecados no seu nome, no nome de Jesus. Vocês não me falaram da morte e ressurreição de Jesus, do fato de Jesus estar vivo e da necessidade do arrependimento para o perdão dos meus pecados. Essa é a confrontação que eu faço, com todo carinho, querendo conduzi-las à verdade das Escrituras. E é isso que eu chamo você agora a refletir. Para que você, lendo as Escrituras, eu te convido a fazer uma leitura do livro de Atos, uma leitura detalhada. Anote na Bíblia ou fora da Bíblia, faça as suas anotações em todas as passagens onde você ver a palavra testemunhas ou testemunho, para que você possa ver nas Escrituras qual é, ou seja, para onde as Escrituras nos conduzem, de quem nós somos testemunhas e qual é a mensagem central da Bíblia, qual era o caráter da pregação dos apóstolos e discípulos. No próximo vídeo nós vamos prosseguir nessa mesma linha, no livro de Atos, onde nós vamos ali constatar essa realidade da centralidade de Cristo na pregação das boas novas, porque as boas novas são a salvação pela fé, a salvação, a graça de Deus em Cristo Jesus, através do nosso arrependimento e fé no Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe e que possamos nos firmar aqui nas Escrituras, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus os abençoe.